Olá, sou o Marcos Abrantes, sou o artista da dança de São Paulo, tenho 44 anos e já trabalho na arte com dança há 22 anos e é isso aí, tamo junto. Eu nasci de 6 meses e 20 dias. Até aí tudo bem. Aí eu fiquei 3 meses numa incubadora e aí um dos exames médicos constou que eu tinha sido... faltou oxigênio durante a gravidez da minha mãe. E aí constou que eu tive uma paralisia cerebral. Até aí tudo bem. Aí a minha mãe ficou meia constrangida assim, no começo, né? Quando o médico falou para ela que eu nunca ia andar. Era 98% que eu ia ser um cadeirante, que eu nunca ia andar. E aquilo incomodou muito a minha mãe. E aí começou a nossa luta para que eu não fosse um cadeirante, né? Essa foi a minha primeira luta na minha vida. Batalhar para começar a andar. E aí, depois de muita fisioterapia, muito exercício, muita força de vontade, eu comecei a andar com 10 anos. Quando a gente é criança, a gente não tem ainda noção da realidade do mundo. Eu só comecei a enxergar a realidade do mundo na minha juventude. Foi quando eu comecei a ser mais independente, eu comecei a sair da rua e ver a realidade do mundo, da nossa sociedade comigo. No começo foi muito difícil, por questão de olhares esquisitos, olhares incômodos, sabe? Eu me senti nesse lugar, que eu vim para o mundo para ser diferente. Só que para a sociedade é muito difícil. Até hoje, por falta de informação, bom, tudo isso faz parte da nossa educação. Mas na parte amorosa, na parte... tudo que um jovem faz até hoje, 60% eu não podia fazer. E isso me deu mais força, me fez todo esse sentimento da realidade, não só no Brasil, como no mundo todo, me ganhou força. Bom, aí foi um processo que a minha mãe se separou do meu pai, se divorciou do meu pai, que também foi um outro momento muito duro na minha vida. E quando meu pai se separou da minha mãe. Mas nada era por acaso. Até aí, eu nunca tinha ouvido falar de dança contemporânea.
até meus 15, 16 anos, eu nunca tinha ouvido falar de dança contemporânea. Aí um dia o Sérgio chegou para mim e falou, vamos lá no Teatro Municipal. Falei, legal, vamos. Ó, me arrepia até hoje desse dia. Quando eu entrei naquele Teatro Municipal, que eu vi um trabalho do Balé da Cidade, Concepção Vezânica. Aquele trabalho me marcou muito. Eu falei, nossa, que coisa incrível. Aí eu comecei a frequentar o Balé da Cidade sempre. Até que um dia nós se conhecemos e foi aí que eu descobri que quando você me fez a proposta de atuar em cena, aí que eu descobri que era isso que eu queria para a minha vida. Eu acho que não é para ficar rico. Ficar rico da dança é muito difícil, mas dá para viver, dá para me sustentar, não só a mim, como a minha família, através da minha arte e através da minha dança. Eu escolhi isso como uma profissão. Era a minha profissão que está em jogo. Então, eu descobri que a minha meta com a dança, com a arte, é mostrar para o mundo que todo mundo é capaz, como eu fui capaz. Não é superação. Essa palavra já é muito velha, né? Superação. Superação, todo mundo tem a sua. Mas eu busco sempre uma excelência. Eu acho que piorou. O atual momento, esse tema de racismo, preconceito, principalmente no momento político que nós vivemos. Naquela época eu não via tanto comentário sobre isso. Hoje é todo dia. Então, no meu ponto de vista, piorou. Fico cansado assim, depois de um bom ensaio, depois de um bom espetáculo. Mas uma noite bem dormida, a gente descarrega a nossa energia e já estamos prontos para o dia seguinte. Porque o nosso dia a dia é igual um livro. Se eu não estiver pronto para amanhã, a minha página vai ficar branca. E eu não quero isso para a minha história. Deixar um dia ou essa página em branco. Então, todo dia eu estou escrevendo. Alguém rindo de mim, falando de mim. Às vezes, as pessoas rindo de mim, elas não percebem que eu olho e percebo que é comigo. Mas está na cara que é diretamente comigo. Então, a minha maior luta uma das minhas lutas é mostrar para
a nossa educação para o nosso futuro, para as nossas crianças. Tanto é que eu tenho uma parceria com o meu projeto com o MEC, que é Educação Infantil nas Escolas. Então, a minha luta está começando a dar resultado para mostrar para as crianças o que é um PCD. Então, isso eu aprendi na Alemanha. Uma viagem que eu fiz, uma criança de 8 anos chegou para mim e falou: "Você tem paralisia cerebral?" Eu falei: "Como assim? Como que uma criança de 6, 7 anos sabia que eu tinha paralisia cerebral?" Aí eu pedi para minha tradutora perguntar para ele simplesmente respondeu: "Eu aprendi na escola." Vai depender muito da nossa política, né? Da nossa política, da nossa educação, do nosso ego, da nossa, né? Do nosso poder, sabe? Esse vira-lata que tem um pensamento que se acha rico, vai ser um pouco demorado ainda para mudar, para colocar uma democracia mesmo, né? O Brasil está rachado no meio. Rico é rico, pobre é pobre. O pobre está fudido e o rico está no poder. Mas somos todos humanos, né? Quando a gente morre, ninguém vai levar o poder, ninguém vai levar o dinheiro, ninguém vai levar a riqueza. Todo mundo nasce, todo mundo morre. Bom, eu vejo que nós estamos mais pelo lado da arte, não por causa da cultura. Cultura tem de todos os tipos, né? De cultura. Cultura infantil, cultura já é uma tradição. Cultura é parecido muito com tradição. Vamos manter a tradição do machismo. Futebol, no mundo do futebol, é uma cultura. No mundo do vôlei, é uma outra cultura. Então, quando a gente coloca tema, cada um vai para uma tradição, uma cultura. Nós, artistas, fazemos parte do mundo da arte. A arte é o nosso poder, não cultura. Não só cultura. A gente faz parte de uma cultura da arte. A cultura corre junto com a educação. A cultura ela faz parte da educação. Então, a educação está indo para um lugar e a cultura está indo para outro. Não, eu acho que a gente não pode perder esses dois focos. Esses dois focos que estão juntos, para que essa potência cultural ou da própria educação seja maior. É pensamento muito medíocre, né? Muito preconceituoso mesmo. O rico vê o Lula como
um burro, como um não alfabetizado. Então, eu já escutei muita coisa do rico e da classe média humilhar o Lula. Mas o Lula, ele tem uma potência muito forte. O histórico de vida do Lula choca muita gente. Até algumas partes do rico. Meu pai mesmo, ele fala mal do PT, mas na hora de falar do Lula, ele tira o chapéu pelo histórico do Lula. Ele já falou para mim, o Lula é foda, o Lula é guerreiro, o Lula, do jeito que ele conseguiu chegar numa presidência do país. Então, infelizmente, o rico não aceita, pelo histórico do Lula, ser presidente. É uma questão de muita ignorância também, né? Já tive amigos trabalhando comigo, amigo, entre aspas. Eu convidei essa pessoa, eu prefiro nem falar o nome dessa pessoa, mas para você ver como tem gente no mundo que quer puxar seu tapete, quer se fuder de qualquer jeito. Eu chamei ele para trabalhar na produção comigo, quando eu estava criando o Corpo Sobre Terra. Aí, no meio do processo, quando estreou o trabalho, esse falso amigo me abriu um boletim de ocorrência contra mim. Falou que a direção daquele espetáculo era dele. Para você ver, até no mundo que a gente vive da dança, existe pessoa falsa no meio. Então eu procurei sempre. Aquilo foi um motivo para mim aprender a não confiar em todos, sabe? Uma grande parte tem bronca da gente. Porque se eu fosse viver, no meu caso, se eu fosse viver num pensamento deles, talvez eu estaria em casa sentado, olhando para uma novela e me vegetando na minha vida. Então, uma grande parte tem bronca da gente, porque eles sabem que nós somos poderosos. Nós somos aquele cara que mete a boca mesmo, que mostra através da dança, através da arte em geral, uma realidade que para eles é um puta segredo, sabe? É tão conservador ali que para ele é um absurdo. A gente ganhar bem, a gente viver da dança, para ele é um absurdo. Mas para nós é uma guerra, né? Eu vejo uma guerra mesmo, sabe? Os artistas com esse povinho que tem um pensamento muito pequeno que já falam para mim, mas na minha igreja que Deus vai te curar. Vai te fuder, né, meu? Vai te fuder. Depois desse dia, eu peguei uma bronca de igreja mesmo, sabe? Com todo respeito, cada um tem a sua
religião, mas não vem com papinho de Deus pra cima de mim, que eu fico puto mesmo. Eu fui num festival de cinema lá em Vassoura. Aí foram fazer uma entrevista comigo. Falou assim, Marco, pelo amor de Deus, não me toca em assunto de política. Eu falei, meu Deus, mas por que isso? O pessoal está com medo de falar de política no meio da arte. Não. Aí eu fiquei pensando muito sobre isso. Porra, chegamos num ponto que os artistas estão com medo. Não está com medo não. Está sendo falado para não falar de política. Por quê? Mas eu vejo, Sandra, que a nossa arte, a nossa dança, ela é uma dança política. Ela é uma dança de se manifestar politicamente, sabe? E o que acontece aí fora, principalmente pela política do momento que a gente está vivendo, muita gente está com medo. No caso, eu tenho 50% desses dois lados. Um sonho de um dia o preconceito acabar em relação ao PCD, mas é impossível, né? Acabar 100% é impossível. Sempre vai ter um ignorante no mundo. Eu não vou ali de novo para me errar de novo. Então, todo erro da minha vida me fez ganhar força para superar, para aprender, para não cair na média dos homens, sabe? Eu me amo, do jeito que eu sou. Eu amo essa figura Marco, sabe? Então, o ser humano que não te ama vai lá para baixo, entendeu? Então, eu concordo com esse limite. Então, é esse caminho que eu sigo na minha vida. Um super-homem valorizado. Eu já vi caso de uma pessoa conversar com a outra na minha frente no ônibus e falar, eu botei em tal fulano porque eu fiquei com dó que ele tomou uma facada. Então, aquele ato de ele tomar uma facada, ele conseguiu dar um golpe em muita gente. Porque eu, particularmente, eu não acredito que foi verdade aquela facada. Eu e meu pai temos um conflito muito grande em termos de política. Então eu falo para ele, tá vendo? Votou nele e se arrependeu. Então, uma grande porcentagem que votou nesse cidadão se arrependeu. Fui São Paulino na minha infância. E uma grande parte da torcida do São Paulo é de classe rica, é de classe média. A porcentagem de pobre na torcida de São Paulo é muito pequena. Tá. Um dia eu estava saindo do estádio de futebol no Morumbi, me deixaram de cueca no meio da rua.
Eu estava com o uniforme completo do São Paulo, me deixaram de cueca, roubaram tudo. E deu para ver que era pessoa de família, não era bandido. Era um grupo de moleques, devia ter uns 10, 15 moleques, mas você via que era moleque de família. Pô, eu fiquei tão chateado com essa cena, sabe? Que eu fui pra casa dentro de uma viatura da polícia, de cueca, o cara me levou até em casa. E o Sérgio, meu amigo Sérgio, nessa época, ele frequentava a Gaviões, frequentava o jogo do Corinthians. Aí eu peguei e falei, Sérgio, pô, aconteceu isso comigo, vamos no jogo do Corinthians, eu quero conhecer. Me deu essa vontade de conhecer. Meu, só pela a história da democracia corintiana, que ficou famoso no Brasil inteiro, já mostrou que era uma torcida diferente. Era uma torcida que respeita o próximo, sabe? E tem uma frase que é muito famosa, que eu levo todo dia, isso para minha vida, no meu dia a dia, que é lealdade, humildade e proceder. Sabe? Essas três palavras faz parte da torcida corintiana. Com muito orgulho. Com certeza sou Dionísio.